Oi, e aí, boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não saia daí. Doação de órgãos é o tema do programa desta semana com Antônio Calil, que já está por aqui. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. Setembro Verde, mês da conscientização sobre a doação de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o SUS realizou mais de 30 mil transplantes. Atualmente, mais de 78 mil pessoas aguardam por doação de órgãos, sendo rim, córnea e fígado os mais demandados. No Rio Grande do Sul, um dos principais desafios é a recusa familiar para a doação, que ainda atinge cerca de 40% das famílias. Para conversar sobre a importância desse tema, está aqui o diretor médico de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de Porto Alegre, Antônio Calil, que também é doutor em Medicina pela URGS, professor titular pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, e chefe do Serviço de Cirurgia Oncológica e Digestiva da Santa Casa. Bom, bem-vindo, doutor Antônio, tudo bem? A gente gostaria de saber, assim, se a gente pode usar esse termo, assim, como é que é o cenário da doação de órgãos no Rio Grande do Sul em relação ao Brasil, quais são as principais características desse momento nesse tema? Perfeito, é um tema sempre muito importante, então por isso agradeço já a oportunidade da gente falar sobre o assunto, porque bem como tu comentaste no início da tua apresentação, a recusa familiar é um dos principais problemas e sempre que a gente fala sobre doação de órgãos, nós temos picos em relação a essa doação. O Brasil é o segundo maior país com maior número de transplantes no mundo. Então, nós realmente fazemos muitos transplantes. Claro, pelo tamanho do nosso país, pelas boas qualidades dos serviços médicos, mas, mesmo assim, nós ainda temos muito para crescer. Nós temos um número ainda importante de pacientes que acabam falecendo em lista de espera. E este realmente é um problema extremamente importante. Nós tivemos aqui no nosso estado a questão, primeiro, da pandemia, né, em que houve uma queda importante no número de doações e, consequentemente, no número de transplantes. E, ano passado, com a questão da enchente, novamente influenciou bastante, embora todo o esforço, sob o ponto de vista de logística, que nós tenhamos feito, acabou diminuindo bastante o número de transplantes. Neste ano, já no primeiro semestre, nós lá na Santa Casa, a gente tem comemorado bastante a volta, o incremento no número de doações e, consequentemente, de transplantes. Nós já fizemos, neste período, 25% a mais de transplantes do que fizemos no ano passado, no mesmo período. Isso significa que a gente está voltando, em termos de número de transplantes, ao período pré-enchente, o que é realmente muito bom para o nosso meio. Tá bem. E quais são os tipos de transplantes que existem? Existem os em vida e o pós-morte também. Certo. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. A grande maioria dos transplantes são realizados com doadores cadavéricos. Nós temos a possibilidade, existe aquela hashtag 1salva8, né? Na verdade, é até mais do que isso, porque nós temos, para cada doador, a possibilidade de ter doação de múltiplos órgãos, então teríamos 2 pulmões, 2 rins, fígado, coração, pâncreas, e de tecidos, córnea, pele, tendão, osso, né? Então, um doador permite a vida para muitos pacientes que são submetidos a transplante de órgãos e também melhora de qualidade de vida para outros em que há o transplante de tecidos. Os mais frequentes no nosso meio e no mundo são o transplante de rim e o transplante de fígado,
em órgãos e o transplante de córnea como transplante de tecidos. No nosso meio, nós temos serviços muito bons nos transplantes de rim e de córnea e de fígado, e também serviços de ponta em pulmão, coração e outros tipos de transplante, tanto em Porto Alegre e rim em alguns lugares no interior do estado. É importante frisar de que a doação entre pessoas, entre doadores cadavéricos, ela ocorre quando há uma compatibilidade de grupo sanguíneo e de tamanho. Não é? Então, quando a pessoa tem o grupo igual e tamanho semelhante, é possível a doação. O único transplante que necessita uma avaliação um pouco maior pelo risco de rejeição é o rim. Então, além do grupo sanguíneo e do tamanho, tem que se fazer um teste que se chama HLA, que é uma avaliação maior em termos de compatibilidade entre o doador e o receptor. Uhum. E como é que funciona esse processo de, além da avaliação, também da autorização para doação dos órgãos? Certo. Acho que esse é um assunto, né, que a gente sempre deve enfatizar, de que o transplante e o nosso Sistema Nacional de Transplantes, eu diria que é um dos sistemas mais seguros. Acho que no Brasil não existe nada tão bem realizado e tão seguro, de que não há nenhuma saída das questões legais quando se fala em transplante. Quando uma pessoa está numa unidade de tratamento intensivo e tem a possibilidade de transplantar, ou seja, quando existe o diagnóstico de morte cerebral, as equipes intra-hospitalares são ativadas. E elas vão realizar o primeiro contato com a família, vão conversar sobre a autorização dessa família, porque é importante frisar aqui que, independente de se deixar algum documento dizendo que é doador, no final, sempre é a família que vai decidir se vai autorizar ou não a retirada dos órgãos e dos tecidos. Então, isso é extremamente importante que se saiba. Mas, mais importante é que as pessoas saibam que esse processo da morte cerebral e da retirada dos órgãos é extremamente seguro. Primeiro, quando uma pessoa tem a suspeita de morte cerebral, são feitos exames clínicos para que se possa ter mais convicção dessa morte cerebral, e logo após isso se faz exames radiológicos para se confirmar realmente a falta de fluxo sanguíneo para o cérebro. Então, após isso, após constatada essa situação, nós temos algumas horas para organizar toda a retirada de órgão, toda a logística, a central de transplantes fazer o contato com os potenciais receptores, para que a gente possa, então, dar início à realização do transplante efetivamente. Uhum. E, doutor Calil, como é que a doação de órgãos salva uma vida? Né? Porque existem órgãos que são doáveis, outros não entram no transplante, isso não é possível. E eu também sempre fico muito curiosa quando a pessoa vai transplantar o coração, né? Na verdade, que é a nossa casa das máquinas aqui, né? O coração. Então, a pessoa fica... como é que ela fica monitorada? Como é que funciona, assim, mesmo no momento da cirurgia? Todos os órgãos, esses que são transplantados, são necessários para manter a vida desses pacientes, especialmente coração, pulmão e fígado. Nós não temos máquinas auxiliares, então, quando eles não estão funcionando, a necessidade do transplante é vital, né? O rim ainda tem a possibilidade da hemodiálise, então esses pacientes podem, ocasionalmente, esperar um pouco mais de tempo. Mas aí existe a necessidade de rapidez, muitas vezes, na realização dos transplantes. Então, por exemplo, coração e pulmão, quando se retira o órgão do doador, temos um tempo menor para realizar o implante no receptor. Ao redor de 4 horas seria o tempo ideal.
O fígado um pouco mais, ao redor de 8 horas, aí seria o tempo adequado para que se realize, embora possa se fazer com 12 horas, quanto mais rápido, melhor. E o rim tem um tempo um pouco ainda além disso, podendo chegar a 1 dia, e especialmente por essa necessidade de avaliar a compatibilidade mais efetiva entre o doador e o receptor. Mas, realmente, quando esses pacientes que estão em fila de espera, muitas vezes eles estão numa unidade de tratamento intensivo, praticamente em fim de vida, e quando eles recebem um órgão, há um renascimento, né? É impressionante a gente ver um paciente que está na unidade de tratamento intensivo, utilizando drogas, intubação, mal, e após o transplante ele readquire a condição de vida, e a gente vê hoje, isso é extremamente importante também, que a gente enfatize, que é a qualidade de vida após o transplante. Nós temos pacientes transplantados com mais de 15, 20 anos de transplante, com qualidade de vida excelente, em termos de trabalho, em termos de poder realizar esportes, em termos sexuais. Então, todas as condições, na grande maioria das vezes, esses pacientes acabam readquirindo após o transplante. Uhum. E quais são os principais mitos que o senhor em clínica percebe? Como é que esses mitos em relação à doação de órgãos podem ser desmistificados? Sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que frisar é de que não existe, por exemplo, comércio de órgãos, né? Isso existe todo o tempo, sempre alguma dúvida em relação a isso, e como eu falei antes, o Sistema Nacional de Transplantes é muito seguro, e isso não é possível de acontecer no Brasil. Não existe essa possibilidade. Segundo, não existe a possibilidade de passar na frente na fila de transplante, porque a indicação do transplante e a realização dele está relacionada à gravidade da doença que eles estão submetidos, que esses pacientes estão submetidos. Então, isso são primeiros dados importantes da gente deixar claro. O segundo é que não existe a possibilidade de se retirar órgãos de pessoas com atividade cerebral, ou seja, pessoas que estão vivas, né? Não existe esta possibilidade. Sempre existe essa questão, mas pela segurança, isso normalmente acontece nas UTIs, são os médicos de UTIs que acabam fazendo o primeiro chamado, médicos, enfermeiras, a equipe de saúde envolvida com os pacientes nas unidades de tratamento intensivo, que acabam fazendo o primeiro chamado para as organizações de procura de órgãos, para que se faça a avaliação desses pacientes. Então, tudo é seguido de acordo com protocolos muito bem estabelecidos e que não deixa chance para que haja a possibilidade da retirada de órgãos quando a pessoa ainda tem atividade cerebral e ainda está viva. Então, acho que esse mito é o principal que a gente deixe fora dessas conversas quando a gente fala em transplante de órgãos. Sim, bem importante esclarecer. O Saúde Mais volta já. Nós vamos para um breve intervalo e logo voltamos a conversar sobre doação de órgãos. Saúde Mais de volta, e a gente continua a conversar com o diretor médico de ensino e pesquisa da Santa Casa, Antônio Calil, sobre doação de órgãos. Doutor Calil, como é que a legislação brasileira regula a doação de órgãos aí? Existem algumas mudanças recentes, agregou-se mais algumas informações, e como é que o senhor pode nos esclarecer? A legislação brasileira é bem clara. Os pacientes que estão em fase terminal dessas doenças de coração, fígado, pulmão, rim, eles podem ser inscritos no Sistema Nacional de Transplantes. Esses pacientes estão numa lista nacional
Então, se o paciente, por exemplo, se muda para São Paulo, para Ceará, eles vão continuar na lista de transplantes. Os transplantes são realizados por critérios de gravidade, né? Então, não é uma lista cronológica, é uma lista de gravidade da doença. E esses pacientes, então, podem ser submetidos a transplantes quando há órgãos naquela região em que ele está aceito para comparecer nessa lista. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de... Lógico que o Brasil é um país muito grande, e como nós falamos antes, os transplantes eles necessitam de um tempo mínimo para a realização. Então, por exemplo, é muito difícil que a gente vá conseguir um coração lá de Roraima, né? Mas, em algumas situações, nas regiões mais próximas, e essa é uma das mudanças dessa legislação, que a gente pode conseguir órgãos na nossa zona. Então, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, especialmente quando há casos de urgência, são situações em que nós podemos ter uma facilidade na alocação desses órgãos para os pacientes que estão mais graves. E, doutora Galho, como é que a doação de órgãos pós-morte encefálica difere, ou são os órgãos, os tecidos que diferem, da doação em vida? Sim, esse é um tema interessante, porque as pessoas, às vezes, pensam que o transplante é exclusivamente para situações em que os órgãos são doados pós-mortem, né? E existem alguns órgãos em que é possível a doação por pessoas vivas. São o rim, o fígado e o pulmão. São os órgãos em que, normalmente, nós podemos ter a retirada de partes desses órgãos de pessoas vivas e colocadas nos receptores. Para isso, existe todo um cuidado para que não haja o que nós falamos de possibilidade de comércio de órgãos. Então, para isso, normalmente, os doadores vivos são doadores aparentados. E aí, logicamente, é levado em consideração toda a questão de compatibilidade, de tamanho, a mesma coisa que ocorre no doador cadavérico, os cuidados a gente tem que ter na doação intervivos. E mais ainda, lógico, a avaliação do doador, porque nós estamos aí tratando de uma pessoa absolutamente saudável, né, e que vai doar parte do seu órgão para um familiar, para um ente querido. Então, todo cuidado tem que se ter com o doador, né, que é uma pessoa que não pode acontecer nada, porque não é paciente, né, é uma pessoa saudável que vai doar uma parte do seu órgão. Então, todo cuidado, toda avaliação adequada, toda avaliação psicológica para essa pessoa que vai doar a parte do seu órgão. Existem já vários trabalhos mostrando que essas pessoas que doam o seu rim, doam parte do fígado, parte do pulmão, eles não têm nenhuma perda de qualidade de vida a longo prazo. Então, este receio de que se tirando alguma parte de órgão de uma pessoa viva não vai interferir na sua atividade futura. Mas, claro, uma avaliação muito adequada é fundamental para que a gente possa realizar esse tipo de transplante. E, doutor Calil, como é que as campanhas de conscientização elas podem ser mais eficazes e também, dentro disso, se existe algum, a gente poderia chamar assim, de um benefício da pessoa registrar na sua identidade ou nas redes sociais que é uma doadora? Certo. Acho que tudo sempre vale, né? Porque a gente costuma dizer que o transplante é o tipo de situação em que parte da sociedade volta para a sociedade. É a sociedade que doa o órgão, é a pessoa que pertence à sociedade que recebe o órgão. No nosso meio ainda, o Sistema Único de Saúde é o principal financiador dos transplantes. Então, toda a possibilidade de divulgação da doação de órgãos é extremamente importante. Colocar na rede social, fazer
manifestações favoráveis à doação são extremamente importantes, porque a gente sabe que hoje é muito difícil a gente ter alguém que conheça ou alguém na família que já não tenha precisado de um órgão. Então, a gente costuma dizer que é muito mais fácil ter algum conhecido que vá precisar de um órgão do que realmente alguém que não tenha não tenha pensado na possibilidade de doação. Então, existem campanhas, nós temos uma campanha muito interessante, que é dos notários, né, que fizeram uma campanha em termos de que tu pode colocar naquela plataforma e-notariado que tu és doador, uma certidão de que tu és doador. E essa certidão ela pode ser consultada a qualquer momento. E isso é extremamente importante, porque às vezes a família pode não ter tido a possibilidade de conversar, às vezes os familiares se afastam um pouco durante a sua vida, e ter essa certidão, óbvio que não vai evitar o aceite da família, mas é algo a mais que nos permite ter certeza de que aquele ente querido, aquela pessoa, tinha a intenção de realizar a doação dos seus órgãos. Uhum. Como é que o senhor acha que a doação de órgãos pode ajudar a reduzir a desigualdade no acesso ao tratamento de saúde, né, de diferentes povos e de diferentes lugares? Né? Eu acho que a doação é talvez a doação de órgãos e o transplante é uma das situações em saúde mais democráticas do nosso país. Porque, como eu falei, o Sistema Único de Saúde financia grande parte desses transplantes, e embora alguns tipos de transplante já estejam na lista da Agência Nacional de Saúde, como rim, fígado, outros ainda não. Então, isso permite que pessoas, independente da sua classe social, da sua situação financeira, tenham a possibilidade de transplantes. Para tu teres uma ideia, aqui na Santa Casa, que nós temos um dos principais centros de transplante do país, nós recebemos pacientes de praticamente todos os estados brasileiros. Nós temos pacientes de Roraima, do Acre, de São Paulo, de todas as cidades do Rio Grande do Sul, que vêm, muitas vezes eles acabam tendo que ficar em casas de apoio até a realização do transplante, mas é algo que realmente existe a possibilidade de todos terem a oportunidade da realização do transplante. Claro, é muito importante nós observarmos a situação social, a condição de, depois do transplante, acompanhar em termos da possibilidade do uso de medicamentos, do retorno às consultas. Então, tudo isso é avaliado, e os serviços de transplante têm serviços sociais, assistentes sociais, que fazem toda uma avaliação junto com psicólogos, para que a gente tenha certeza de que esses pacientes, depois de um transplante, vão continuar cuidando do seu órgão da mesma forma que todos nós tivemos a preocupação de dar a eles essa segunda oportunidade. Sim. E, evidentemente, o transplante não é a primeira opção diante de uma doença, né, doutor? Mas depois melhora muito a qualidade de vida, mas precisa de um cuidado monitorado, sim. Sem dúvida. A indicação do transplante já ocorre quando nós temos doenças em estágios terminais, né? Então, é o paciente que está com uma expectativa de vida normalmente muito curta, em que o risco e o benefício do transplante sejam muito comparáveis de forma positiva com essa expectativa de vida que ele tenha. Então, pacientes que estão no fígado com cirrose, com uma doença terminal, o paciente com uma doença pulmonar terminal, paciente com uma insuficiência cardíaca que tenha também impossibilidade de outras formas de tratamento, porque, como tu bem falasse, existem muitas alternativas novas de tratamento, a gente vê sempre, né, surgindo, e quanto mais a gente consegue evitar o transplante, melhor. Mas, infelizmente, para um número ainda importante de doenças, o transplante acaba sendo a alternativa principal. Mas agora eu estava lembrando, e é importante a gente citar, um caso que foi muito
popularizado no nosso país, que foi do Faustão, não é? Um apresentador que teve a necessidade de realizar vários transplantes, né? E eu acho que isso foi extremamente importante para mostrar a seriedade do Sistema Nacional de Transplantes. Porque o Faustão ele teve primeiro um transplante, e a gente pode falar o nome, não está incorrendo em nada do ponto de vista ético, porque é de domínio público. Mas ele fez o primeiro transplante de coração, estava numa situação extremamente grave. Então, ele por questão de gravidade, acaba passando na frente dos demais. Isso é uma coisa usual no coração, no fígado, no pulmão, né? Então, isso mostra que, independente da pessoa ter condição financeira ou não ter condição financeira, estar num hospital público ou estar num hospital privado, o tratamento é o mesmo e o mais importante realmente é resolver aquela situação de gravidade do paciente que está na lista de espera. Doutor Calil, o tema é bem amplo, né? O nosso tempo é limitado, então eu vou agradecer, já lhe convidar para uma próxima vez a gente falar mais sobre doação de órgãos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde Mais, doutor Antônio Calil. Obrigado, um prazer grande. E o Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida, até a semana que vem.